de Guarulhos, 19 horas 5 minutos, ao vivo na tela da TV Guarulhos. O programa hoje está simplesmente nota 10. Antes de falar dos nossos convidados, a equipe técnica com a produção da Simona Araújo e a participação da Sofia Fevereiro. A equipe técnica tem o Lucas Braga e ainda o Felipe Poi. A você, muitíssimo obrigado pela sua companhia. Nas redes sociais, você pode, a partir de agora, compartilhar e também opinar. Vamos apresentar os nossos convidados de hoje. À minha direita é o Dr. Luiz Cabral, que é um dos indicados ao Prêmio Líder Empresarial 2019. Boa noite, Dr. Luiz Cabral. Boa noite, Geraldo. Parabéns pelo programa. E também quero me congratular com todos os ouvintes do seu programa e as pessoas que estão nos assistindo hoje. Obrigado. 19:06. À minha esquerda, meu amigo, empresário Gilberto Silva, é empresário e publicitário. Boa noite, Gilberto. Boa noite, Geraldo. É um prazer imenso estar no seu programa. Tenho um carinho especial por você. Hoje estar aqui pra gente é muito importante. Obrigado pela presença de vocês. Professor Dr. Devanildo, muitíssimo obrigado pela sua presença. Obrigado, Geraldo. É uma honra estar aqui participando de uma mesa tão nobre, né? Os amigos Cabral, Gilberto, e você que é um amigo há muito tempo, né? Tá certo. Muitíssimo obrigado. Desde já a gente agradece a presença de todos. Você em casa, a partir de agora, não vá jantar. Por favor, e toma só um café e vem debater comigo e com os nossos amigos que estão participando desse debate Guarulhos. Gente, antes de falar um pouco da pauta, eu quero abrir o programa para falar de algo que aconteceu hoje na Câmara Municipal de Guarulhos. O Luiz Roberto Mesquita, que estava lá representando a JJM, falou da necessidade desta maternidade que faz um excelente trabalho na cidade de Guarulhos. Ele aproveitou na Câmara Municipal para falar da necessidade. E todos nós conhecemos o trabalho profissional dos profissionais da JJM. Por outro lado, ele disse que o prefeito prometeu dar um reajuste nessa mensalidade. Hoje, às 4h40 da tarde, às 16h40, o prefeito na rede social disse, inclusive está no meu Facebook, que a prefeitura não deve nada para a JJM. E que, se os mantenedores desta autarquia não tiver condições na manutenção, a prefeitura está preparada para absorver, para administrar essa maternidade. Então, você que não acompanhou, está no meu Facebook, esses pontos, inclusive eu até convidei o prefeito, mas em cima da hora a assessoria de imprensa disse que é impossível, eu concordo. Né? Fica o convite aqui para a gente debater isso, não só com o Luiz Roberto Mesquita, como também com o prefeito municipal de Guarulhos, o prefeito Guti. Fica aí o convite para que haja um esclarecimento, né, para a sociedade guarulhense. Gilberto, empresário responsável pelo Prêmio Líder Empresarial 2019. Como é que está isso, meu amigo? Parabéns pela iniciativa. Você sempre pujante. Obrigado, Geraldo. Olha, é muito bacana poder estar aqui com você para falar para quem está nos assistindo sobre o Prêmio Líder Empresarial. É uma iniciativa que a gente teve para poder premiar realmente as pessoas que precisam ser reconhecidas na cidade, visto que a demanda no sentido de aperfeiçoar o prêmio é bastante interessante para o momento. Deixa eu fazer uma correção. Eu falei aqui autarquia, é maternidade JJM. Né? Então não é uma autarquia, a autarquia é Pro Guarulhos, sai. Me desculpe a falha, doutor Cabral que me ajudando aqui, é uma maternidade. Agora, Gilberto, hoje, a gente sabe que quando você cria um projeto desse, a partir do momento gera uma expectativa de quem é indicado. Como é que são as escolhas para que quem quer ser indicado participe? Quais são os critérios das escolhas? Muito pertinente a sua pergunta, Geraldo. Eu, inclusive, vou responder para você e com a maior clareza para quem também está nos assistindo sobre o Prêmio Líder Empresarial. Nós tivemos a ideia de desenvolver um prêmio com características de premiação com autenticidade. Nós buscamos, através dessas características, informações sobre as pessoas que estão indicadas para esse prêmio. Então, qual é a triagem, como é feito? Né? Nós temos uma comissão
no qual foi avaliado todo o contexto em relação à cidade, porque qual que é a vantagem desse prêmio líder empresarial? É em premiar quem se destaca, mas quem faz um diferencial pela cidade. Então, existem empresas, por exemplo, indicadas dentro desse prêmio, que além de, na situação mais difícil do país, ter gerado bastante emprego, ter gerado novas oportunidades, também contribui socialmente com a cidade, amparando associações, instituições de saúde, instituições sociais, e essas empresas precisam ter uma visão diferente. Então, hoje, para você gerar uma premiação empresarial, você não pode olhar pura e simplesmente o amigo do amigo ou uma indicação por algum motivo que seja. Né? Tanto que nesse prêmio não existe qualquer envolvimento político, é um prêmio totalmente liderado por pessoas que querem avaliar os destaques da cidade e, assim, fazer com que outras empresas se adequem dentro dessa mesma avaliação para poder fazer parte de um prêmio no ano seguinte, para ter uma valorização de quem está participando. O prêmio visa especificamente em premiar, sim, com toda certeza, mas incentivar que as empresas que participem, os destaques, os empresários, as personalidades que lá estão, possam criar diferenciais para o ano de 2020, a fim de que possam ser premiados, estar sendo indicado, mas contribua positivamente com o crescimento da cidade. Deixa eu falar com você que está acompanhando esse debate, o Maurício Lemes, a Adriana Gonçalves e o Renato Souza, muitíssimo obrigado. Agora, o Gilberto, Sim. Quantas categorias? Nós vamos ter 25 categorias indicadas. Inclusive, quem tiver a curiosidade de entender um pouquinho mais das categorias, para não tomar muito tempo do programa, que temos aqui os amigos que também vão falar, é só acessar o site www.premioliderempresarial.com.br. E também estamos no Facebook, que é Prêmio Líder Empresarial. Bacana. Portanto, aí para você estar acessando e ter mais informações. Doutor Luiz Cabral, um dos indicados a esse prêmio empresarial. Parabéns aí pela indicação, doutor. Obrigado, Geraldo. Antes de mais nada, quero agradecer ao meu amigo Gilberto, também o professor Devanildo, que está aqui, também é indicado, e dizer da satisfação de ter recebido essa indicação. Eu entendo e conheço o Gilberto há muitos anos, um empresário competitivo, pujante, como você colocou, e quando ele me colocou os critérios para a escolha dos indicados, eu realmente fiquei lisonjeado por isso, porque eu vi que não se trata de uma indicação de amigo por amigo ou por algum outro interesse. E, nesse sentido, orgulha a qualquer um indicado. Por isso, realmente, eu acredito que vai ser um grande sucesso. E outra, isso vai virar um case na cidade. E Guarulhos precisa de eventos sociais desse nível, que reconheçam os empresários, as lideranças, que contribuam para o crescimento dessa cidade. Bacana, deixa eu conversar com o meu amigo professor doutor Devanildo. Professor, parabéns aí pela indicação. Eu compartilho aí dessa alegria aí, muito bem colocado pelo Cabral, né? É um orgulho a gente poder estar sendo, fazer parte desse hall de escolhidos, né? Que efetivamente contribui muito para a cidade. E eu queria agregar um ponto que é importante, o Cabral passou, né, na fala dele, prêmios, né, que premiam a excelência, a qualidade, eles são um grande instrumento de evolução das nações. O Japão, ele evoluiu bastante, né, nos preceitos de qualidade com as grandes empresas, com o prêmio Edward Deming, que era dado para as melhores empresas. Nos Estados Unidos também, a evolução, né, que se teve, ela teve bastante influência do prêmio Malcolm Baldrige, que era um ministro, né, que instituiu esse prêmio. Então, esses critérios de excelência, eles servem de referência para que outras empresas possam melhorar. No Brasil, nós temos o Prêmio Nacional da Qualidade, né, da Fundação Prêmio Nacional da Qualidade, que premia, né, as grandes empresas relacionadas à excelência, e temos prêmios importantes na Polícia Militar também, que são bem estruturados. E trazer essa perspectiva, né, parabenizar o Gilberto pela iniciativa, dentro de uma perspectiva local é muito importante, porque os que vão ser premiados hoje vão se tornar referência para o amanhã. E a questão de um prêmio de qualidade, Geraldo, ele tem uma característica bastante evolutiva. Sim. Então as empresas, né, vão conhecer os critérios, vão procurar se aprimorar,
vão melhorar os processos, e aí é um processo altamente virtuoso. Então a gente fica muito feliz com a instituição de um prêmio e também da seriedade que está sendo conduzida. Por favor, Gilberto. É importante, Geraldo, citar, a gente já falou um pouquinho do prêmio, que o prêmio em si, ele se preocupa tanto, a gente preocupou tanto com a organização do prêmio, no quesito de já informar todos que estão nos assistindo que o prêmio em si não tem nenhuma intenção de lucratividade. Bacana. Não tem arrecadação, não tem lucratividade. Parabéns. Não tem ninguém que está sendo premiado, está contribuindo com algum valor que seja pela sua premiação. É premiado pelo mérito, pelo trabalho que desenvolve dentro da nossa cidade. É o primeiro ano? É o primeiro ano. Primeiro ano. São quantas categorias mesmo? 25 categorias. 25. 25 Tem categorias. de apresentador, jornalista lá? Jornalista esse ano a gente não teve Pelo ainda. amor de Deus. Mas você é um grande a ser lembrado lá, por uma próxima oportunidade. Não, obrigado. Deixa eu falar com o Roberto, o Armando Turcão, a Adriana Nicásio. Obrigado. Gente, hoje aconteceu algo na imprensa que me chamou a atenção. O Superior Tribunal de Justiça suspendeu o presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Mas 3 desembargadores, 2 juízes, foram presos 3 advogados. Olha, há 20 anos atrás, quem podia imaginar algo parecido? E a gente parabeniza o trabalho do judiciário brasileiro, que vem dando demonstrações do trabalho sério. Eu vou aproveitar aqui porque o doutor Luiz Cabral, um advogado experiente, e a gente vai debater com você, porque nós temos que aplaudir o judiciário na hora certa e criticar. Hoje, por exemplo, o presidente do Supremo Tribunal Federal voltou atrás, recuou de forma inteligente. Como é que o senhor viu, por exemplo, doutor Luiz Cabral, o que aconteceu hoje com a presença da Polícia Federal dentro do Tribunal de Justiça da Bahia, dizendo para o presidente que, olha, o senhor está afastado? Geraldo, todos que estão nos ouvindo, meus amigos aqui presentes, o Brasil ele passa por um momento inédito. Desde a implantação da Lava Jato, o Brasil passa por uma transformação na busca da punição daqueles que cometem o mal para a sociedade. Sim. E, principalmente, nós nunca tínhamos visto o chamado crime do colarinho branco ser punido. E começou com a Operação Lava Jato. Logicamente que existem algumas críticas, porque tudo que é novo tem que ser ajustado. Sim. E uma lei, ela também, porque a lei ela visa o quê? Ajustar os usos e os costumes de uma sociedade. Com certeza. Não diferentemente quando se trata na área penal. Então, ocorreram alguns excessos? Ocorreram. Isso serve para que a gente aprimore o processo de punição, de aplicação da legislação. Como você bem disse agora, onde nós imaginaríamos ver um dia um juiz ou um presidente de tribunal, né, ser atingido por uma operação, e assim como desembargadores também. Da mesma forma como hoje foi noticiado logo pela manhã, o presidente do Paraguai, que supostamente está aqui no Brasil, é alvo de uma busca. Ele também está sendo, através de uma operação, né? Questão de lavagem de dinheiro. Então, eu vejo com muito bons olhos e acredito que os próximos anos haverá um aprimoramento, né, da legislação, para que sirva, acima de tudo, primeiro, para punir aqueles que cometeram realmente os ilícitos e que sirva de exemplo para os novos gestores e, principalmente, para a nova população, para os jovens que estão se formando e serão o futuro do Brasil. Verdade. Vão saber que no país existe legislação e, se cometerem ilícitos, serão punidos no rigor da lei. 19h20 em Guarulhos, estamos ao vivo na tela da TV Guarulhos. Deixa eu mandar um abraço aos nossos amigos. O Antônio Walter, obrigado, lá no São Domingos, acompanhando a programação ao vivo da TV Guarulhos. O Diogo Paulinho Venâncio
e também a Adriana Gonçalves, muitíssimo obrigado em estar acompanhando com a gente. Gilberto, você é um empresário muito bem relacionado e tem assuntos que não precisa ser especialista. O Brasil de hoje, o empresariado, eu converso, assim como todos nós aqui, conversamos com vários empresários de diversos setores, e a gente percebe o otimismo desse pessoal, né? Você como empresário, você percebe que o comportamento mudou, existe uma luz no final do túnel? Como é que você analisa hoje o mercado brasileiro? Geraldo, é muito importante hoje a gente analisar a nossa economia com bastante cautela, mas é visível as mudanças. Hoje a gente consegue entender as mudanças quando você observa que a TV a todo momento, a todas as mídias estão divulgando a diminuição na questão dos juros. Então você vê a Caixa Econômica hoje divulgando taxas melhores, você vê bancos fazendo campanha para atrair cliente com taxas melhores. Sim. Uma coisa que se você for voltar aí 4, 5, um ano atrás aí, você não tinha a menor perspectiva. Aí agora a gente deixando o partido A, o partido B do lado, a gente precisa entender o seguinte, nós precisamos pensar no Brasil. No Brasil. No Brasil. Então, hoje, o Brasil está encaixando, porque há um ano e meio atrás, nós inclusive conversamos sobre Sim. isso num café que nós tomamos, Sim. e a economia estava tão ruim que você não tinha perspectiva de negócio, de crescimento de nada. Verdade. E aí diminuiu. Hoje, por exemplo, a gente tem um volume de desemprego muito grande que ainda é oriundo da economia que estava muito ruim. Eu acredito realmente que o país da agora para frente ele deve se encaminhar. Então, eu acho que as pessoas devem deixar de lado, olha, eu sou a favor do A, do B ou do C, e analisar a pessoa que está na frente, se ela está ou não dando resultado. Indiferente se você gosta dos olhos dela, da classe dela, do jeito dela falar ou do jeito dela andar. Você tem que avaliar o seguinte, está fazendo o país andar para frente? Está melhorando alguma coisa? Tem possibilidade de contribuir com o crescimento da sociedade, gerar emprego, que é o principal para a pessoa se manter? Está evoluindo. Você consegue hoje assistir, por exemplo, na TV, estradas que estavam lá paradas, que hoje já tem asfalto. Os caminhoneiros estão gravando vídeo aí, né, que foram, assim, estiveram aí à frente de um grande movimento que parou praticamente o país. E hoje a gente precisa citar eles como figura, sempre foram importantes, mas como um ponto importante do que eles fizeram naquela manifestação. E hoje eles estão agindo ao contrário, ao invés de se manifestar contra, estão pró. Então eu acredito sim que a nossa economia tem uma saída, que ela tem um caminho que já está sendo traçado. Da agora em diante é só seguir. 19 horas e 23 minutos. Professor Devanildo, com a sua experiência, nós estamos há um ano das eleições municipais em todo o Brasil. Quem quiser se apresentar como representante da população tem que estar preparado naquilo que vai falar para a população, ou seja, se não tiver uma boa planilha debaixo do braço, não vai conquistar o respeito da população e a atenção dos empresários. Como é que você avalia hoje essa questão? Tem algumas coisas importantes, né? Só pegando carona num pouco do contexto. Sim. Então, assim, um pouco de análise, né? A gente trabalha com alguns dados e efetivamente o Brasil vem destrinchando, né? Então você vai ter um novo movimento econômico. Então, um governo ele é formado são inúmeras variáveis, mas a variável econômica é que tem mais impacto e é aquela mais sensível. Então hoje a gente já começa a ter um governo, né, que está trabalhando numa perspectiva específica, né, de você melhorar o ambiente de negócios, né, para você ter uma atividade econômica maior e está diminuindo o endividamento, né? Hoje a gente viu que 50 bilhões do que estava previsto nesse ano, né, você conseguiu economizar. Então vai ter esse cenário aí de uma melhoria econômica que eu acho que vai perdurar o ano que vem. Então, assim, quem for trabalhar a questão, o candidato à política, ele tem que estar ciente desses elementos. Então, esse é um ponto importante. E que hoje também, né, dada a questão das redes, a veiculação maior de informação, a população está mais politizada. Sim, porque com o celular ela consegue ter acesso à informação. Então, esse aspecto que você falou, né, que você deu o exemplo, né, um exemplo lúdico da planilha é importante, porque as pessoas vão cobrar. Então, se qualquer tipo de promessa... Vai anotar na planilha. Vai anotar na planilha, elas vão procurar
ver a relação causa e efeito, elas vão pesquisar, porque o povo brasileiro ele é inteligente, ele é criativo, nós sabemos disso. 19 horas e 25 minutos, eu vou fazer um break comercial e depois dos comerciais, a pauta é a opinião dos nossos convidados a respeito do fake news. Afinal de contas, o fake news vai interferir nas eleições de 2020? Qual é a sua opinião? Quero mandar um abraço para o Lucas e para o Michel, que estão super ligados na tela da TV Guarulhos, estão acompanhando toda a nossa programação ao vivo. Não desliga, eu quero a sua opinião. O fake news vai atrapalhar as eleições em 2020? Na tela eu volto em 2 minutos. Primeiro Motivacão Run de Guarulhos 2019. Uma oportunidade para você demonstrar todo o seu amor e carinho ao seu companheiro pet. Dia 1º de dezembro, no Bosque Maia, a partir das 8 horas da manhã. Você pode acessar o site www.motivacãorun.com.br e lá vai obter maiores informações sobre a sua inscrição. Apoio TV Guarulhos, canal 3 da NET, porque 1 é pouco, 2 é bom, 3 é demais. E agora em HD no canal 508 da Vivo HD. Até lá! Primeiro Motivacão Run de Guarulhos 2019. Uma oportunidade para você demonstrar todo o seu amor e carinho ao seu companheiro pet. Dia 1º de dezembro, no Bosque Maia, a partir das 8 horas da manhã. Você pode acessar o site www.motivacãorun.com.br e lá vai obter maiores informações sobre a sua inscrição. Apoio TV Guarulhos, canal 3 da NET, porque 1 é pouco, 2 é bom, 3 é demais. E agora em HD no canal 508 da Vivo HD. Até lá! Primeiro Motivacão Run de Guarulhos 2019. Uma oportunidade para você demonstrar todo o seu amor e carinho ao seu companheiro pet. Dia 1º de dezembro, no Bosque Maia, a partir das 8 horas da manhã. Você pode acessar o site www.motivacãorun.com.br e lá vai obter maiores informações sobre a sua inscrição. Apoio TV Guarulhos, canal 3 da NET, porque 1 é pouco, 2 é bom, 3 é demais. E agora em HD no canal 508 da Vivo HD. Até lá! Primeiro Motivacão Run de Guarulhos 2019. Uma oportunidade para você demonstrar todo o seu amor e carinho ao seu companheiro pet. Dia 1º de dezembro, no Bosque Maia, a partir das 8 horas da manhã. Você pode acessar o site www.motivacãorun.com.br e lá vai obter maiores informações sobre a sua inscrição. Apoio TV Guarulhos, canal 3 da NET, porque 1 é pouco, 2 é bom, 3 é demais. E agora em HD no canal 508 da Vivo HD. Até lá! Estamos de volta às 19 horas 29 minutos e o doutor Luiz Cabral teve um compromisso, já estava definido, e ele pediu a gentileza de se retirar da bancada. Advogado sabe como é que é, né? Gente, e os nossos convidados permanecem aqui, o Gilberto Silva, agora à minha direita, e o professor doutor Devanildo está à minha esquerda. Eu terminei o primeiro bloco falando a respeito do fake news. O fake news, Gilberto, quero mandar um abraço para o Moacir e o Michel Davidson acompanhando a nossa programação. Na sua opinião, o fake news ele vai atrapalhar as eleições de 2020? Até porque hoje a Justiça está acompanhando e está punindo quem fez isso nas eleições deste ano. Qual é a sua opinião? Então, na verdade, Geraldo, atrapalhar vai, claro, porque gera informações negativas, inverdades. Mas se a gente for avaliar, independente de rede social, o fake news ele já existia há muito tempo impresso.
muitas vezes você via lá coisas impressas em período eleitoral que não era exatamente o que estava escrito lá. Como que a gente chamava aquilo? A gente não tinha esse nome tão evolutivo, entendeu? Mas já eram fake news. Porém, eu acredito que nessa eleição agora, em 2020, que nós vamos ter para prefeito aí nos municípios, vai se tomar um cuidado maior com isso. Por quê? Primeiramente, que a justiça está em cima. Sim. E segundo, que conforme o meu amigo, o Dr. Devanildo Damião, comentou no bloco anterior, através dessa, e você também trouxe esse assunto, através da operação Lava Jato e todas essas coisas, a sociedade em si, ela criou uma cultura de educação. Sim. Então, ainda existe muita gente que simplesmente compartilha, mas já existe um número bem maior que vai checar a informação antes. Então, eu acredito que vai existir, que pode influenciar, acaba influenciando uma certa porcentagem, mas eu acho que com um número menor no decorrer dos tempos, aí, a cada eleição que for surgindo, do que hoje, por exemplo, teve um peso maior, né, a eleição agora. Professor Dr. Devani, qual é a sua opinião? O Gilberto fez uma colocação inteligente. O fake news já existia. Já há muitos né, anos. desde a época. Só não tinha esse nome. Não tinha esse nome. Né? O direito de resposta demorava anos-luz, porque você publicava notícia falsa, entrava na justiça para dar o direito de resposta, ó. Geraldo, nós já somos aqui mais contemporâneos na cidade, sim, né? Sim. Então a gente não tem segredo nenhum em dizer que muita gente já foi eleito através do fake news impresso, que não teve como se comprovar nada, e aí depois da eleição que se soube que aquilo não era real. Verdade. Então hoje ele só acompanhou Tá a era digital. da tecnologia, exatamente. Qual a sua opinião, professor? Não, eu compartilho da opinião, né, da questão do fake news, mas tem um elemento importante, o Gilberto, Geraldo, que eu gostaria de colocar, Por que favor. está relacionado que hoje a velocidade de propagação é muito bem rápido. maior, né? Sim, E sim. com esses instrumentos, né, de você, na verdade, você repassa, você cria, né, ele viraliza muito rapidamente. Então, é um aspecto que a gente tem que considerar. Eu acho que tem que ir na luz, né, na direção de você ter uma punição maior. Né? Eu também acho que a concordo. questão tem que ser trabalhada de forma correta. Né? Para que divulgar informações falsas? Às 19 horas e 32 minutos, quero mandar um forte abraço ao Diogo, que está acompanhando, ao Antônio Walter, a Adriana Nicásio, ao William Paneco, secretário da SD7, meu amigo. Tá? Muito obrigado pela atenção de vocês. Agora, um outro assunto pertinente nesse debate, e me preocupa, assim como você em casa, está se aproximando as eleições, a qualidade das pessoas que se apresentam como possíveis candidatos. Gilberto, hoje não existe na lei, por exemplo, a obrigatoriedade do cidadão ter um conhecimento básico, ou pelo menos aí algum curso técnico. Não. Ele basta saber escrever, ele já pode ser candidato. Você não acha que a nossa legislação está um pouco atrasada e arcaica? Geraldo, as suas perguntas de hoje estão muito interessantes, porque responder dentro do que a gente avalia é muito importante, trazer essa informação para quem está nos assistindo. Mas eu sou muito crítico com as coisas e vou ser verdadeiro aqui com você novamente. Na verdade, o que precisa mudar, na legislação precisa mudar. Com certeza já se evoluiu muito para continuar dentro dessa mesma legislação. A gente precisa avaliar para dificultar um pouco a gente ter tanto político ruim. Mas o que precisa mudar também é a cultura do político. Porque não adianta, sabe por que existem tantos candidatos, às vezes, para uma eleição, que você tem 35 vagas e tem lá 2.000 candidatos? Porque o cargo político está se tornando uma profissão. Porque ser político no Brasil, muitas vezes, é fazer carreira. Quando, na verdade, eu também defendo a tese de que você deveria ter um número de mandatos definido e dar espaço para quem vem chegando com ideias novas. Porque hoje o que acontece? Se você tem lá 2.000 pessoas concorrendo a um cargo público para vereador num lugar onde tem 35 cadeiras, por que você tem 2.000 pessoas? Porque falando direto para você que está nos assistindo, para você, Geraldo, que está aqui nos entrevistando, é porque muita gente que está lá desempregado
Sim. Acha uma oportunidade de um emprego podendo ser um vereador dentro da cidade. Isso é o quê? Mau exemplo dos políticos que estão à frente hoje da nossa política. E não estou falando nem o A, o B, o C. Sim. Não estou reclamando não estou nomeando ninguém aqui. Só que os maus exemplos dizem que, poxa, se eu entrar na política eu vou ficar rico e milionário. Então todo mundo quer ser. Todo mundo quer ser vereador, quer ser prefeito, quer ser deputado, quer ser tudo, porque virou um cargo, é uma profissão. Então ele está seguro, ele quer ficar lá porque ele está seguro. Quando, na verdade, para encerrar aqui essa análise, o que deveria ter é uma consciência política de que o político é um trabalhador do povo. E o povo deveria ter uma característica melhor na sua avaliação para não eleger pessoas que pensam apenas em entrar numa prefeitura ou num cargo público para poder fazer carreira, sem se preocupar com que ele realmente foi eleito, que é defender o povo. Às 19h36, esse é o Gilberto Silva, empresário e publicitário. Adorei, eu queria fazer um comentário sobre Já vai essa falar. última. Deixa eu falar aqui com o Maurício Lemes, acompanhando o nosso programa, o Luiz Cabral, o Maurício Júnior, o Haroldo Godoy, muitíssimo obrigado ao Francisco Barbosa, o Fernando Matos, muitíssimo obrigado pela sua audiência. Professor, pois não? Não, eu acho que é muito importante essa discussão, Geraldo, que você está colocando, porque se nós formos analisar, por exemplo, assim, quais são as prerrogativas, o que um vereador deve fazer, isso envolve várias características técnicas. Muita Ele gente tem que que ter concorre nem conhecimento sabe. financeiro, tem que ter conhecimento contábil, ele tem que ter conhecimento de leis. Então, necessariamente, ele precisa ter algum tipo de formação. Sim. Então, isso deve se tornar o quê? Uma prerrogativa para que se concorra. Então, a partir desse momento, a população, e a gente não pode culpar exclusivamente a população, por quê? Porque ela parte de uma lista que já está definida. Já. Agora, você ter critérios para que a pessoa possa se candidatar, eu acho que é uma evolução da sociedade. Mas agora, eu vou deixar o senhor concluir. Eu tenho uma opinião para ajudar o debate ficar mais interessante. Por quê? Vai chegar a eleição, já estamos na disputa. Na verdade já. Aí, você, em casa, chamando ao Silvio Sampaio, acompanhando o doutor Alexandre Sá, Luiz Fagnello, doutor Marlon Leles, obrigado pela audiência. Quem já não ouviu, olha, vai ter um torneio aqui na rua. Desculpem, nada contra o torneio. É verdade. Ao mesmo tempo que nós estamos exigindo de quem quer concorrer a um cargo público, que tenha um bom currículo, mas algumas pessoas, elas não estão nem um pouquinho interessadas. Por quê? O interesse próprio é o que pesa. Isso não é somente lá não sei aonde, não sei acolá, não vou dizer aqui exatamente onde acontece, porque o que eu estou falando aqui não é segredo, Gilberto. Não, claro que não. E eu vou ser bem taxativo em relação ao que você colocou aí. Na verdade, é compra de quem tem para vender. Então é assim, ó, no período eleitoral, você escuta diversos campeonatos, diversas ações, aquilo. E é claro, gente, é claro que tem alguém envolvido atrás daquilo. A gente sabe que tem e não adianta dizer que não tem. Mas por que a pessoa criou esse hábito? Porque a própria política dita essa regra. Qual é a regra? Toma lá da cá. Então hoje eu estou precisando de alguma coisa. Qual é a cultura que se tem? Como ele não vai me ajudar em nada depois que ele tiver eleito, eu vou tentar aqui alguma coisinha aqui no período eleitoral, porque depois eu não vou conseguir. Então é assim, é culpa da sociedade que faz da forma errada, Geraldo? Com certeza é. Sim. Mas é culpa da política que está ultrapassada, da política que precisa mudar as suas leis, que precisa observar isso com mais clareza, para que não permita que o cidadão comum use desse artifício para conduzir o político a já ser um político ruim na época de eleição. Porque o cara que for compartilhar desse tipo de feito, ele já está sendo ruim na época que ele está concorrendo. E você vai esperar o que dele quando ele for um vereador, um prefeito, um deputado, seja lá qualquer coisa eleito? Nada de melhor. Em cima disso, vou dificultar a pergunta do professor, que está pegando pergunta muito fácil. Fácil, né? Tá fácil. Não, professor é professor e doutor. Entende muito. Então a pergunta tem que ser mais difícil para ele. Tem muito conhecimento. Pois é.
Professor, brincadeiras à parte, professor, hoje, quando falamos de currículo, quando falamos da capacidade que o eleitor tem nas escolhas, o que me preocupa? Foi tirado da base curricular algumas matérias. Educação Moral e Cívica, Sim. OSPB, que eram matérias que faziam a diferença dentro da grade. Por exemplo, eu discuto aqui quase que todos os programas, desculpem ser repetitivo, mas na minha época eu tinha o respeito de levantar para... A professora entrava, a gente levantava. Que o hino à bandeira e o hino nacional. Hoje, Exatamente. se você pegar um jovem e pedir para ele cantar o hino à bandeira, ele não sabe. Muito bem. Aí você fica, Geraldo, está sendo longo, desculpa. Eu vou encurtar a pergunta. Esse requisito da nossa cultura é a maneira como você vai formar o caráter dessa classe estudantil. A falta desse tipo de matéria, professor, ela não tem uma influência negativa na formação desse indivíduo? Concordo plenamente. Eu acho que a questão, no aspecto de formação, as matérias relacionadas ao civismo, à cidadania, são fundamentais, porque elas vão ser incorporadas na própria formação do indivíduo. Sim. Né? Quando você relata a sua experiência, porque você teve, né, durante um período, né, aquele contato com essas experiências, com esses estudos, com essa informação, que ajudou a formar o seu caráter. Eu também me lembro, na minha formação, da questão da bandeira, do orgulho, né, quando você era aquela pessoa que conduzia. Lembro, né, de outras coisas, como cloro para escovar os dentes. Então, são coisas que participaram, boas lembranças que ajudaram na formação. Então, eu acho que esses elementos são importantes e devem ser novamente incorporados às disciplinas, porque estão relacionados à questão da formação do indivíduo. Assim como a arte é importante, né, nos anos iniciais, principalmente quando você está trabalhando de 0 a 6 anos, de 6 a 10 anos, você tem que dar esse conteúdo de formação básica que vai criar a questão da sustentabilidade, o alicerce, para depois ver os conhecimentos. Porque os conhecimentos técnicos estão mudando continuamente. Cada ano eu mudo completamente o que eu estou dando nas disciplinas. Às 19h42, um outro assunto pertinente, que eu vou discutir com os meus colegas da bancada, é o seguinte. A juventude hoje aproveita a rede social para mandar uma mensagem, nada contra, para dar bom dia, boa tarde, kkkk, né? Muito bem. Essa juventude, se você sentar com um jovem, perguntar para ele o que disse hoje, na sua entrevista, o ministro da Economia, alguma frase que ele falou hoje, será que você em casa, jovem, leu o jornal hoje? Ou você abriu algum site para saber o que está acontecendo, se o dólar caiu? Aí você fala, Geraldo, isso não é problema meu, é problema seu. Senhores, a falta de interesse dos jovens, quando o assunto é político, isso não é um risco para o futuro da sociedade brasileira? Geraldo, não só é um risco, como pode determinar o que pode ser o nosso país num futuro bem próximo. Porque com a evolução da tecnologia, o futuro não está tão longe assim. A gente hoje pensa aí num filme que na nossa época aí era visto que era De Volta para o Futuro, que muitas coisas dele estão acontecendo hoje. Então não está tão longe. Agora o desinteresse da juventude com a política, às vezes é até compreensível, porque a política em si, ela cria uma repulsa muito grande, porque só é veiculado as coisas ruins. Ah, mas poxa, só acontece coisas ruins? Não, acontece coisas boas, mas tem o tempo todo o A concorrendo com o B, falando mal do A e falando mal do B. É isso que tem na notícia. Então, o jovem hoje, ele pensa, pô, eu vou ficar dando atenção a isso? Fulano malhando Bertrano, e falando malhando Cicrano e tal, não tem nenhum conteúdo que vai edificar o meu conhecimento. Então, hoje, por exemplo, a minha filha, de 3 anos, na escola que ela estuda, que é o Colégio Bandeira, ela todo dia, quando chega, tem o hino. Bacana. O hino, bacana demais. E eu acho muito importante que ela saia falando, mamãe, vamos que eu preciso chegar no horário do hino. Eu quase não escuto mais isso. Muito difícil. Quase não escuto. Hoje, por exemplo, se a gente for observar, eu estive na semana anterior na FIG,
Unimesp, que está aqui pertinho da gente, conversando com o Dr. Darcy Panocchia, e a gente falando da questão de ensino, universidade, e eu parabenizei ele, porque ele foi uma das primeiras faculdades que teve aqui em Guarulhos. Sim. Então, ele conversando comigo, me disse exatamente o que você levou aqui no seu programa, da preocupação com o que vai ser a nossa sociedade. E eles estão buscando estratégia na FIG para poder trazer isso de volta. Bacana. Inclusive, o professor Devanildo vai poder até te falar sobre isso, que dá aula lá. E eu achei importantíssimo essa ideia dele, porque a gente precisa atrair os interesses através de coisas boas. Com certeza. 19h45, eu tenho que dar um alô hoje muito especial para o meu neto João Miguel, de 5 anos, que está acompanhando o vovô. Um beijo do vovô Geraldo para você. Eu tenho 2 netos, do meu filho mais velho, o jornalista Diego Alves, que é o João Miguel, que está acompanhando o vovô agora. Legal. E o meu neto caçula, que faz 1 ano, dia 23, o Guilherme, né, que já está andando, fazendo uma bagunça na casa do papai Diego, jornalista conceituadíssimo na cidade de Guarulhos, e a professora, a minha nora Larissa, que está acompanhando esse debate. Parabéns pelos Né? netinhos. E uma coisa que eu vejo, professor Dr. Devanildo, esta minha preocupação, e você em casa pode discordar, porque aqui não é um tribunal do júri, É ninguém democrático. aqui é o dono da razão. É. Estamos debatendo algo importante para a sociedade. Professor, com a sua experiência de sala de aula, o senhor percebe a falta de interesse do jovem em discutir o assunto quando é política? Eu não tenho disciplinas efetivamente políticas, né? Mas a gente sempre procura estar contextualizando, aí vai envolver esse elemento. A minha experiência, no geral, eu não sinto esse desinteresse. Mas na sociedade como um todo, a gente consegue perceber que algumas pessoas, né, não têm esse interesse, porque existe uma coisa, Geraldo, que eu acho importante a gente destacar, que é uma diferença entre políticos e políticas públicas. Eu acho que esse ponto, ele não a deve sociedade, ela acaba se misturando. Mas assim, a questão do político, a figura, a maioria dos políticos, né, hoje a gente precisa evoluir, eu acho que é consenso, não vai agradar o jovem. Mas boas políticas públicas podem agradar e atrair esses jovens. Porque você fala em boas políticas públicas, você está falando em benefício da sociedade. E os jovens, né, sempre tem são idealizadores, né, querem coisas positivas, querem inovações. Então, esse aspecto de boas políticas públicas, eu quero fazer até hoje nós tivemos a reunião do Conselho de Desenvolvimento e um projeto que a gente está obtendo muito sucesso é o Clube do Livro, que basicamente a gente oferece, né, a leitura de um livro por mês, livros que podem ser baixados na internet, e a gente faz uma mesa de discussão. Bacana. Todo mês. Então, assim, são temas, né, não estritamente políticos, mas que envolvem também política. E os jovens se interessam, está sendo um grande aprendizado. 19h48, deixa eu mandar um abraço para o Claudemir Machi, o Sidney Novaes, a Andréia, minha amiga Andréia, acompanhando o programa pelo Facebook. Obrigado, grande beijo. Esses nossos amigos dando audiência. Agora, gente, a última pauta agora. A qualificação profissional tem sido... Eu tenho mais 10 minutos, é isso? Obrigado. Lucas Braga, corintiano. Mas o Corinthians empatou de 0-0, pelo amor de Deus, né? Vejamos. A qualificação profissional é uma das maiores preocupações hoje do mercado. Gilberto, você que é empresário, percebe que hoje a quantidade de pessoas que são formadas todos os anos, o mercado não absorve. O que fazer com essa demanda, Gilberto? Geraldo, na verdade, a gente precisa observar bem essa questão, quando você fala em qualificação, porque é uma grande dificuldade hoje da empresa contratar. E é triste te dizer isso, porque o desemprego ainda continua com um índice muito alto, mas para entender, para você conseguir um profissional habilitado a exercer uma profissão mais técnica, é muito complicado. Então, hoje, para o mercado absorver essa demanda tão grande, precisa existir uma preocupação maior
de informação em relação a quem está se qualificando. Você entender direito se o ramo que você está procurando é a sua aptidão maior, se você tem realmente afinidade com o que você vai desenvolver, até porque quando você entende isso melhor, você, no trabalho que você for exercer, você vai sempre tentar ser o melhor dentro do seu trabalho. E isso vai facilitar muito você sair do mercado de desemprego e entrar dentro de uma empresa e por lá fazer carga, e fazer profissão, enfim, ir mudando de status dentro da própria empresa. A única maneira de hoje o mercado absorver isso é o próprio desempregado, a própria pessoa que está procurando emprego, absorver melhor as informações, porque se muda muito rápido com a evolução da tecnologia e as empresas hoje exigem um pouco mais de conhecimento justamente para se adaptar a essa evolução. Estou mandando um abraço para o meu amigo José Lima Sobrinho, acompanhando também a programação, e toda a família Alves também acompanhando pelo Facebook. Professor, hoje, quando alguém se forma, por exemplo, o cara se forma em engenharia civil, ele acha que só pelo simples fato de estar formado como engenheiro civil, ele já vai estar pronto para exercer a profissão, e está cometendo um grande equívoco. Sem dúvida. É uma questão estrutural e estruturante, a gente precisa colocar alguns elementos. Hoje, né, as empresas, as organizações, elas mudam constantemente. A gente fala muito no conceito de inovação tecnológica porque as empresas precisam estar se adaptando ao novo contexto, ao novo ambiente. Sim. Isso traz para dentro da organização mudanças. Né? São novas tecnologias, né? O exemplo da engenharia civil muda seus materiais, muda seus instrumentos, então a própria empresa muda. Essa mudança da empresa vai ser sentido nos cursos de formação. Você vai ter um tempo, né? Você vai ter vamos dizer assim, um tempo ocioso. Sim. Entre a necessidade da empresa e a formação. Então, esse é um primeiro aspecto que já diz que esse cara tem que estar se atualizando constantemente. Então, ele tem que, cada vez mais, estar alinhado com a demanda real da empresa. A gente defende como política pública, a gente sempre fala dos modelos ternários, que envolve academia, que envolve empresas, que envolve indução do poder público, justamente para diminuir esse gap. Porque se você tem uma maior articulação entre as demandas das empresas, né, que aí tem a demanda de profissional e a oferta da academia, esse profissional vai ser empregado. Então você não vai estar formando desempregados, que é um grande risco. Sim. Porque hoje se forma desempregados, muito bem então, colocado. Hoje a demanda, né, a questão da oferta, ela precisa estar constantemente sendo repensada. Então, esse é um ponto de política pública, envolve os elementos ternários, envolve a questão do parque tecnológico, envolve a questão da incubadora, que busca essa aproximação entre o setor produtivo, entre o tecido empresarial e a academia. Deixa o José Lima Sobrinho, está mandando um abraço, né, para o Gilberto, grande parceiro, o Lima, que é um grande amigo de longas datas, né, gosta do futebol, né? Grande abraço, Lima. A 19h53. Agora, é evidente que algo que me chama a atenção é que o conceito de contratação no Brasil mudou. Hoje, eu tenho conversado com alguns especialistas que discordam da quantidade de pessoas desempregadas, porque muitas abriram empresas individuais e estão prestando serviço naquilo que são especialistas. Gilberto, você também entende dessa maneira que a quantidade de desempregados hoje no país não é real, até porque muita gente abriu empresa individual? Não concordo. Não concordo e vou te dizer por quê. Muita gente abriu empresa individual pelo fato de não ter emprego para poder trabalhar. É simples. Na verdade, ele não é especialista no que ele está fazendo. Ou ele arrumou uma maneira, um recurso de fazer aquilo para poder custear a sobrevivência. O que, na verdade, precisa ser implantado é justamente o que o professor Devanildo colocou, que é a gente ter uma questão de política pública mais envolvente. Porque aí você forma pessoas com cargos determinados porque eles vão exercer. E aí fica mais fácil de você fazer uma triagem até para procurar um emprego. Né? Então, se isso não acontece, você acaba formando desempregados. Você hoje encontra vários advogados, engenheiros, N profissões trabalhando em outras coisas.
Você vê hoje advogado vendendo carrinho de cachorro-quente, quando na verdade, não que eu estou depreciando, Sim. é um trabalho como qualquer Sobrevivência. outro. Honesto e tudo, digno, mas ele se formou para exercer uma profissão e ele não atua na sua profissão. Aí existe uma série de questões. Ou ele escolheu mal, ou o país realmente tem esse número alto de desemprego, que eu não acho que seja menor do que está sendo divulgado, muito pelo contrário. Eu acho até que pode ser maior, porque a gente olha muito aqui o eixo central, a gente não olha muito o eixo Mas eu não sei se norte. não incomodou essas pessoas, que teve muita gente que passou 20 anos. Eu peguei um Uber essa semana, o cara ficou 20 anos, Gilberto, professor, na mesma empresa, e ele falou, eu não me qualifiquei. É onde eu te falei, a culpa não é só do desemprego em si, não é só da política, é a culpa da pessoa. Sim, como o professor se acomodou. colocou. Então, a tecnologia, se fala hoje muito em tecnologia e inovação. O nome precisa ser levado a sério, porque as coisas estão evoluindo. Se você ficar para trás, você está cavando o seu próprio desemprego. É verdade. Você tem essa visão? Mandando um abraço para o Luciano Aparecido, também acompanhando ao vivo pelo Facebook. Muito obrigado pela audiência. Professor. Esse é um aspecto estruturante, né? Eu acho que as mudanças, né, que foram aceleradas, principalmente pelo elemento de Demais. TIC, tecnologia de informação e comunicação, são uma constante na sociedade, né? Vamos dar um exemplo. Antigamente você comprava TV de plasma. Então a Sony poderia viver vendendo televisão de plasma. Mas a partir do momento que uma outra empresa começa a fazer uma 4K, a Sony tem que aprender. Exatamente. Agora aquele funcionário que só sabia trabalhar com tecnologia do plasma, ou ele se qualifica ou ele está fora do mercado. Isso é no mercado Isso inteiro, é porque a oficina hoje que não tem um computador, né, ela não vai ter cliente. Não tem. Né? Não tem. Porque hoje a maioria dos carros tem lá a entrada para você colocar o computador para saber onde é o problema. Sim, claro. Não dá mais para você suspender e olhar. Deixa eu ver que onde é o problema. A tecnologia, ela está presente no seu dia a dia. E ela trabalha ao seu favor se você realmente souber utilizar ela, né, Geraldo? Sim. Se souber utilizar ela. Uhum. Então, hoje as empresas evoluem e as pessoas acabam não vendo a necessidade de evoluir. Vai descobrir essa necessidade só quando estiver desempregado. Coisa que eu defendo, que você hoje tem muito recurso que nós não tínhamos, por exemplo. Você tem um YouTube com uma série de informações lá que você pode se informar. Não que você vai formar, você vai se informar. Já é um ponto de partida. Sua equipe de produção aqui é maravilhosa. Parabéns aqui pela equipe que você tem. Mas são pessoas gabaritadas a estar onde está. Você não tem condição de, mesmo querendo auxiliar no desemprego que está alto, como uma pessoa sem condição de trabalho. Com certeza. Deixa eu aproveitar aqui, começar com o professor, agradecer a sua presença. O programa hoje foi rápido, pela qualidade dos nossos convidados. Professor, doutor Devanildo, muitíssimo obrigado. Trouxe uma qualidade essencial no programa de hoje. Muito obrigado. Obrigado a você pelo convite, Geraldo. É um prazer estar com você, estar com o amigo Gilberto. A gente está sempre buscando contribuir. Eu gostaria só de deixar um recado, Geraldo. A gente está desenvolvendo uma atividade muito importante na Prefeitura Municipal de Guarulhos, com o Conselho de Desenvolvimento. A gente recebe demanda das entidades, busca solucionar de forma articulada. As entidades são as grandes protagonistas, elas expõem as demandas e a gente trabalha para que elas possam ser resolvidas. Então, eu gostaria de deixar esse recado para a população, que a gente busca, né, no dia a dia, está aplicando os conhecimentos, está aplicando o nosso esforço para a melhoria da população. Obrigado, professor Devanildo Damião. Participou. Grande empresário, Gilberto Silva, empresário publicitário, ele que vai estar organizando o Prêmio Líder Empresarial 2019. Que dia vai ser? Vai ser dia 10 de dezembro, Geraldo, no Salão Nobre do Esporte Clube de Vila Galvão, que nos acolheu, que está junto conosco na ideia, no planejamento e favoreceu algumas circunstâncias para que o prêmio fosse elaborado lá. Eu convido você, inclusive, já está feito o convite para estar presente conosco e, se possível, fazer a cobertura, tá lá para fazer as matérias, reportagens, porque você tem uma didática muito boa, tá? De parabéns, seu programa é nota 10. E agradecer pelo convite e justamente agradecer ainda mais por estar aqui junto com o Devanildo Damião, que acrescenta demais, né, o conteúdo, o Dr. Cabral, que aqui esteve, que é um grande amigo. E quero também aproveitar para convidar todos vocês que ainda não sabem sobre o Prêmio Líder Empresarial ou que têm dúvidas, para poder entrar no nosso site www.premioliderempresarial.com.br ou no nosso Facebook, que é Prêmio Líder Empresarial, tá? Vai lá,
ver as informações, ver quem está conosco. Dá tempo de falar uns dois aqui que está conosco? Sim. Quero mandar um abraço grande para o Dr. Ferrari, que é o presidente da OAB, que esteve aqui com você outro dia. Tá. Vai estar conosco lá, a OAB nos apoiou, nos deu todo o aparato que nós precisávamos, nos acolheu, foi muito bom, muito bom. Vai estar conosco lá também a Sicredi, vai estar conosco lá, enfim, um nome enorme de Reginaldo pessoas. Sena. O Dr. Reginaldo Sena abriu as portas enormemente para a gente tem lá uma divulgação muito boa no Sim Comércio. Quero agradecer também ao senhor, Dr. Reginaldo Sena, muito obrigado pelo apoio, e a você, Geraldo, que nos permitiu hoje trazer um pouquinho de informação desse prêmio que a gente tem por contexto de criar para poder premiar quem realmente se destaca e se preocupa em fazer algo para a sua empresa e para o crescimento da sua cidade e, consecutivamente, está ajudando a sociedade guarulhense. Muitíssimo obrigado aos nossos convidados, professor Devanildo Damião, e ao empresário e publicitário Gilberto Silva. Um assinante todo especial, o meu neto João Miguel, que a partir de hoje não vai perder mais um programa do Vovô Geraldo, com a produção da Simone Araújo. E também tivemos a equipe técnica, além da Sofia Fevereiro, o Lucas Braga e o Felipe Poi, quase que não saía. A você em casa, muitíssimo obrigado pela sua audiência. Aqui, na tela da TV Guarulhos, o jornalismo é levado a sério. Boa noite.